Deixa eu ser absolutamente claro aqui. Por mais que queiram te dizer de muitas formas diferentes, usando muitos truques de linguagem, usando diferentes maneiras de sugerir, você não é estúpido, não é? No plano pessoal, você pode estar passando por dificuldades financeiras, você pode estar em um momento complicado em um relacionamento, você pode estar em um perrengue no trabalho, você pode estar, sei lá, se sentindo emparedado com relação às suas opiniões, não consegue expor, por exemplo, não encontra campo fértil para um diálogo decente, mas você não é estúpido. Eu tive muita sorte na minha criação pelo lado materno. Uma hora era mãe, eu quero escrever um livro, mãe, quero jogar tênis, e ela, tudo bem, manda ver. Quando tiver dinheiro a gente ajuda, aquela coisa toda, tá? Mãe, eu não quero ser mais engenheiro, acho que não vai ser minha praia, acho que vou me dar melhor em publicidade. Ok, faz vestibular aí que eu te ajudo a estudar. Mas o que acontece é o seguinte, independente de qualquer apoio que a gente tenha, né, isso não quer dizer que todas as nossas ideias são ótimas e nem que vão ter sucesso em tudo, porque tudo que todo mundo faz, sem exceção, todo mundo faz mau julgamento em algum momento, durante aliás, durante a vida toda. São milhares de vezes que a gente faz maus julgamentos. E a cada mau julgamento, a gente se coloca numa fria cada vez maior ou menor. Mas exatamente por você não ser estúpido, porque o fato de você fazer maus julgamentos, apesar de você ter apoios, você acaba mais cedo ou mais tarde aprendendo com seus erros. E se você tiver amor próprio, você vai parar para pensar: eu não quero errar de novo. Eu não quero passar pelas mesmas misérias que eu já passei, porque eu tenho medo de dizer que errei. Não, não dá, eu não sou estúpido, eu não vou abrir mão do meu conhecimento só para não dizer, eu não quero dizer que eu errei. E aí você, de alguma forma, você se liberta. A única forma da gente evoluir é aceitar os erros que a gente comete e esse "e" é muito importante, se esforçar para não cometer novamente. Porque algumas vezes a tentação de errar de novo é enorme. Porque repetir os erros é de alguma forma tentar validar a nossa inteligência, por incrível que pareça. A gente não quer parecer estúpido confessando nossos erros, mas é aí que está. Estar ciente e repetir erros para fingir superioridade moral é a maior de todas as estupidezes, se é que há. Mas você, que não é estúpido, eu sei, você não vai fazer isso, né? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Trelendo e trechecando Lula. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 196. É isso aí, e a gente vai falar um pouco. A gente vai ter um programa um pouco diferente de novo. Hoje vai ter a parte de vídeo, vai ser um pouco mais forte lá no YouTube. Vamos ver se eles não capam a gente por lá. Vamos botar bastante vídeo. E a gente vai fazer mais ou menos como a gente fez no programa do debate, tá? Na análise de debate, que a gente deixa os vídeos lá no YouTube, mas o áudio fica correndo solto também na nossa plataforma tradicional de podcast, tá? Se tiver algum problema, por favor, de som, de alguma coisa, avisa pra gente, que a gente tá sempre tentando deixar tudo bonitinho. Mas antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e demais plataformas de podcast. Pede também para seguir a gente no YouTube, clicando lá no sininho, fazendo um comentário, dando um like. Já estamos botando em ordem os comentários, viu, gente? Desculpa a demora. O que mais? A gente pede também para fazer um share desse episódio, fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa e que detesta, abomina o politicamente correto e gente sem vergonha. O que mais? A gente pede também para dar uma passada lá no nosso site do Trailer, www.trailer.com.br, para dar uma olhada no nosso e-book, que fala sobre imprensa e como ela tenta encaminhar a gente para o caminho errado. Pede finalmente para vocês considerarem uma doação lá para o nosso Pix, especialmente nesse programa de hoje, já eu te explico. O código do Pix está lá nas redes sociais e o QR Code fica no selinho lá do YouTube, tá? Fica sempre aparecendo lá. A gente pede lá 1, 2, 5, 10 bilhões de reais. Lembrando que pingado não é seco. E que R$1 por episódio ajuda também. Ajuda pra caramba, tá bom? Então é isso aí.
Programinha também cumprido hoje. Tá cumprido ultimamente os nossos programas, né? Pois é, não tem jeito, não tem o que fazer. Vamos lá, vamos em frente. Vida que segue. De novo na luta. Lula já foi o nosso presidente, né? 2 vezes, um passado que para mim deveria estar esquecido, né? Ele devia estar lá cumprindo a pena dele, não em uma sede da Polícia Federal, mas em uma prisão de verdade, como qualquer brasileiro. Se a gente for treler a realidade, alguns alarmes já deveriam ter soado nas nossas cabeças faz alguns anos. Quer ver? Posso provar. Por que o Lula teve tratamento diferenciado dos demais corruptos? A gente viu político de plumagem lustrosa aí na Papuda, lá no Distrito Federal, em Bangu, lá no Rio, né? Mas o Lula fez todo aquele vexame correndo para o sindicato no dia da sua prisão. Ele se fortificou ali cercado de correligionários ao redor. Teve que ter uma saída negociada. Lembram disso? Aquilo lá foi, sem dúvida alguma, o início de um motim nunca discutido com seriedade pela sociedade, evidentemente pela imprensa. Pela imprensa não se espera, né? Porque ocorreu uma, aspas, negociação para ele ser levado preso. Quantos pés nas portas a gente tem visto ultimamente de pessoas inocentes, ou se não inocentes, inclusive com crimes absolutamente menores, enquanto para o Lula, para as pessoas, foi dada essa oportunidade dele se encastelar lá no sindicato, levantar condições, ter palanque na porta com discurso político, que foi aquela palhaçada que ninguém, ou talvez poucos, se deram ao trabalho de analisar, e aí no final ganhou o direito a ficar lá na Polícia Federal e não num presídio comum, né? Então não dá para falar hoje a justiça decidiu, cumpra-se, se no passado a justiça fez concessões. Por que a Dilma manteve seus direitos políticos? De novo, mais concessões. Dilma foi colocada para fora do comando do país depois de destruir a economia brasileira e fazer malabarismos com os livros aí ilegalmente, e foi premiada com meio impeachment, né? Outros políticos que passaram por processos menores são eliminados da vida política por 8 anos. Dilma, não. Então, tem coisa que a gente deixou passar, né? A gente estava comemorando num determinado momento e deixou a coisa acontecer. O que se desenhou, ainda que de maneira sutil, subrepticiamente nos últimos anos no Brasil, foi de uma rendição condicional. Tava ruim demais, tava feio demais para peitar na cara dura e falar não vai ser preso, não vai dar impeachment, mas boa parte da elite econômica e política brasileira não conseguiu engolir a ideia de colocar Lula numa prisão de verdade e nem caçar Dilma de maneira legal. Esses foram os sinais que a gente deixou passar e que as coisas que já mostravam que as coisas estavam bem menos resolvidas do que nós imaginávamos. Tudo bem, era uma novidade, um político, o presidente corrupto ser preso, o outro ser empichado, mas no dia que o exército sofre um ataque e rechaça seu inimigo, não dá para a tropa toda parar e tomar um porre da vitória sem ninguém ficar guardando a torre. Foi isso que aconteceu. Alguém sempre tem que tomar conta do forte e a impressão que eu tenho hoje é que não se tomou conta o suficiente. O resultado é que, de novo, nós vamos ser obrigados a lutar uma luta que já deveria ter sido ganha e nunca esquecida. E porque nós agimos errado, agimos todos, vamos ter que lutar de novo. Tudo bem, dá para ganhar de novo, mas para isso a gente vai ter que ficar atento novamente, tenso novamente, com bronca novamente e diferente de antes, treler tintim por tintim tudo que esses caras estão falando, para não correr o risco de termos comemorado antes da hora mais uma vez. Daniel Ortega. A gente selecionou 4 trechos de entrevistas e comícios do Lula. Esses comícios em lugar fechado, que você sabe como é que ele faz, né? É um misto de festa com evento social. E a gente vai fazer um fact-check misturado com treleitura, um pouco de cada para vocês, tá?
Pela nossa reação aqui durante a seleção, vai ser complicado manter um pouco a elegância. Eu não sou elegante com o Lula, paciência, qualquer coisa, peço desculpa antecipadamente. Eu vou ser franco para vocês, estamos entrando com esse episódio só hoje, e eu sei que isso não é certo, mas cara, eu não consigo ouvir a voz desse malandro de bar sem ficar com raiva. Eu tenho horror à voz desse cara. Então olha, tem que chover pix aqui pra cacete pra comprar Pepsamar pra Lana, pra comprar Pepsamar pro Mr. Way, e que perdeu até massa magra depois desse episódio, tá? Então, assim, foi um saco fazer, eu confesso pra vocês, foi um saco, porque eu detesto ouvir a voz desse sujeito. Mas falando sério, eu tenho asco da voz dele, desculpe a sinceridade. É assim, né? Fazer o quê? Mas pra isso a gente tá aqui. Vamos lá então, esse primeiro trecho é de uma entrevista para a TV espanhola, em que a repórter cobra dele, o Lula, uma posição com relação ao Daniel Ortega, que é amigo dele, né? Amigo chão, ele apoia, ele não vê nada demais. Vamos lá. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. De cara, duas coisas aqui. E tá no jeito que ele fala para quem assiste no YouTube. Ele tá se entregando. Ele diz, ele é favorável à alternância do poder. Oi, como assim, né? Que bom que ele é favorável à alternância de poder. Para ele ser favorável à alternância de poder é uma virtude, né? Faz dele algo especial, mas na dúvida é melhor não arriscar, porque senão ele fica, né? Ele é favorável, mas de repente ele prefere ficar um pouco mais. Eu sou favorável, senão a pessoa vira ditador, ele diz, né? Que capacidade de análise política tem esse cara? Senão a pessoa vira ditador, se terminar, não tem mais alternância, vira ditador. Aí ele começa a sabonetar com relação ao Ortega, olha isso. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Qual é a lógica, Lula? Por que o cara tá prendendo a oposição toda? Fechando os jornais que criticam ele? Porque é diferente? Olha a cara de madeira do sujeito, pelo menos a jornalista. Nesse caso especificamente, ponto, porque a jornalista levantou a bola, né? Mas ele não reage. Na verdade, é exatamente isso, ele não vai reagir. Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Olha de novo o nó. Eu não posso dizer se o Ortega prendeu injustamente, porque eu fui preso injustamente. Ah, entendi, na boa. O cara é o maior gerador de lero-lero humano. Ele não pode dizer se o Ortega prendeu injustamente, porque ele foi preso injustamente. Lembrando, ele não fez nada errado, certo? Ele tá deixando claro isso, que ele foi preso injustamente. Foi só para eleger o Bolsonaro, na visão dele. A gente sabe a força política que o Bolsonaro tinha, né? Pararam o país inteiro, prenderam o Lula para votar, para ter o Bolsonaro. Gente, não, de forma nenhuma, ele não tinha esse poder político. O cara saiu praticamente do meio do mato e foi eleito. Não tinha Bolsonaro no início da Lava Jato. Isso por si só já seria um fact-check que o comprova e esses irmãozinhos deles não pegam, né? Mas tudo bem. Aliás, esse é um trecho ótimo que pega um cacoete fortíssimo do Lula, que é como ele olha para cima quando ele mente. Não é aquela virada de olho para pensar, tá? O olho dele dá quase que nem um jackpot daqueles de máquina caça-níquel, sabe? Ele sempre fez isso há muitos anos. Quando ele mente, o olho dele entorta para cima. Eu não sei o que as pessoas fizeram. Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada.
Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Enfim, sei lá se todos os opositores dele eram criminosos, né? Vai saber. De repente deu uma baita coincidência, né, Lula? É só coincidência. Mentindo em Fortaleza? Nós pegamos aqui um discurso do Lula em Fortaleza, tá? Claro, aquela tonalidade messiânica de quem veio para salvar o mundo, um cara desprendido que está se sacrificando pelo país, e não porque ele tem interesse próprio, claro. Mais do que isso, o discurso geralmente, vocês vão reparar, é sempre invertido, que diz que eles são o amor e a outra parte é o ódio, sendo que ele não para de criticar a parte que é o ódio e ele sendo o amor. Ele não apresenta propostas, a não ser promessa, e diz que os outros não apresentam nada, e lembrando que promessas não são propostas. Promessa qualquer um faz, não é assim? É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra outro partido. Esta eleição é a democracia contra o fascismo, é a democracia contra o autoritarismo, é a verdade contra a mentira, é um partido contra o governo, é o amor contra o ódio, é a solidariedade contra a discórdia. É tão interessante, sério. Aí é interessante como se consegue inverter completamente. Qualificar o oponente com as suas características. Fascismo, né? Fascismo, por exemplo, prevê a união aí do capitalista com o governo em detrimento do cidadão. E é uma marca registradíssima dos governos do PT. Mas quem que é fascista? Fascista é o outro. A verdade contra a mentira. Meu Deus, que cara dura do cacete. Essa eleição, a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A gente vai estar jogando o discurso dos nossos pais, a gente vai estar jogando o futuro das nossas mães, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E é por isso que essas eleições é importante. E é por isso que eu estou de volta. Bom, aí entra o chavão dessa eleição ser importante. Ele se embanana falando o discurso no lugar de futuro, né? O discurso é futuro, ele não acerta a frase. Ele não acerta um diabo de uma concordância, tá? Mas, na verdade, tudo que ele falou nesse trechinho aqui é filler só, tá, gente? É só para encher buraco de tempo. Mas também serve para um outro fim, que é justificar a volta do Lula. Ele só está de volta porque é importante. Ele participou de 300 eleições, mas essa é uma eleição importante. E é por isso que ele está de volta. As outras, nem tanto, mas essa é a mais importante. Mas, pelo fato de eu me apaixonar por ela, não implica que diminuiu a minha paixão e o amor que eu tenho pelo Brasil e pelo povo brasileiro. E como eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003, quando eu peguei a presidência. A inflação está maior. Aí entra a menção à Janja, né? A Janja. Ela pode aparecer, mas não pode falar, tá? Ela não pode falar. Repara um detalhe aqui. Vamos ver se vocês estão malacos já. A minha dica tem a ver com questão temporal. Vou botar o trecho e vocês vão ouvir. E tem a ver com questão temporal. Ouve aí. E como eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003, quando eu peguei a presidência. E aí, perceberam? De 2003, quando eu peguei a presidência. Reparou? Ele não compara o Brasil de hoje com o período depois da saída do PT ou depois do governo dele, mas com o período anterior a ele entrar na presidência. Tá achando que é sem querer? Querer, ótimo. Tá achando que é sem querer, que é culpa da manguaça? Não é não. Vai por mim. É proposital. Ele faz uma comparação de alguma coisa que não tem nada a ver com ele.
Se o trecho, vamos dizer assim, se o período anterior, perdão, foi melhor, ele compara com o período anterior do Fernando Henrique, não tem problema nenhum, tá? Ele não tem problema em mentir, ele não tem problema em usar jogo de palavra em momento nenhum. Aí ele começa a fazer comparações. O desemprego está maior. Não tá. Tá melhor depois que as barberagens da Dilma. A destruição das nossas indústrias públicas está maior. Que diabo é indústria pública? A destruição da... Esquece. A fome está maior. É que segundo o Data Lula, que passa essas informações, tá, para a cabeça dele, ou da Oxfam, né, que é essa entidade extremamente imparcial. Aliás, só para vocês saberem, a tal da insegurança alimentar, que se fala muito, não significa fome, ok? É só pegar a definição dos próprios caras, mas eles usam insegurança alimentar como fome. Já é um exagero para insegurança alimentar, imagina para fome então. Mas vamos em frente. As mentiras são muito maiores. Sim, as mentiras são muito maiores porque agora ele saiu da cadeia e está mentindo publicamente. Claro, é isso. Quer ver um dado interessante? Durante os governos do PT sempre aconteceram previsões, olha, tá vendo? É um ato falho. Sempre aconteceram previsões econômicas. Na verdade, eram mentiras que iam sendo constantemente ajustadas para pior. Agora a gente tem uma situação inversa. Né? Antigamente você falava assim, olha, o crescimento vai ser de 5, depois passar o tempo vai ser de 4, vai ser de 3, vai ser de 2. Agora acontece exatamente o oposto. Aliás, eu não sei nem porque eu estou tentando provar que a gente vivia num ambiente de mentira, tá louco, vamos em frente. Eu resolvi dedicar 4 anos da minha vida para que a gente possa voltar a fazer esse país sorrir, gerar empregos, gerar renda, fazer as pessoas desses países comer 3 vezes ao dia, ir ao teatro, ir ao cinema, poderem viajar para onde quiserem. Esse país não pode continuar na letargia que ele está. Bom, além do fato de não acertar de novo nenhuma concordância enquanto fala, repara que no final pula na mão dele uma camisa verde e amarela. Para quem tá vendo no YouTube, só vai dar para ver no YouTube isso, mas ele termina esse trechinho aqui, pula, alguém joga uma camiseta verde e amarela na mão dele, ele meio que não sabe o que fazer e joga ela no chão de volta. Olha que situação idiota, né? Se ele pegasse a camisa, ele podia estar pagando aí um micaço bolsonarista, e ele não quer. Se ele joga no chão, como ele fez, na verdade, está desprezando as cores. Então, uma sinuca atual da esquerda. Eles têm que usar o verde e amarelo, mas eles usam o verde e amarelo com vergonha, quase se justificando. Olha, só estou usando porque eu sou brasileiro e precisa, né? Então, e eu vou provar isso mais para frente para vocês, no programa de hoje ainda, essa história. Não é possível que um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo tenha gente na fila para pegar carcaça de frango ou osso no açougue. Essa historinha da carcaça e do osso, etc., a gente ouve direto nas redes sociais. Então, ele está falando aqui no discurso dele, dá para ver, então, claramente, de onde parte a cartilha, né? É uma coisa montada e divulgada. Se você joga no Google lá, pessoas comendo o resto de açougue, você vai ver que aconteceu num período estrito lá entre junho e setembro de 2021, tá? Vários veículos, todos lá, o UOL, o País, aquela porcariada toda, soltou tudo isso ao mesmo tempo e aí virou uma verdade. Pronto, agora pode falar isso para os próximos 30 anos, que quando o Bolsonaro estava como presidente, as pessoas tinham que fazer fila para comer osso no açougue. Que esse troglodita, se ele conhecesse o povo brasileiro, ele ia saber que se cair dinheiro na conta de vocês, peguem e coma, porque senão eles tomam. Pegue e coma, porque senão eles vão ficar com o dinheiro. Mais uma narrativa falsa. O governo federal está dando auxílio financeiro, mas você tem que pegar e gastar, senão o dinheiro vai ser tomado, né? E isso aqui, se fosse um país sério, esse sujeito já deveria ter tido a candidatura cassada. Até por aqui, por esse trecho. Pensa o seguinte, além da mentira, claro, qual que é o objetivo de falar uma coisa dessa? Fazer as pessoas saírem correndo para gastar? Fomentar a inflação? Gerar pânico na sociedade? Qual prova, indício, discurso, parte de projeto de lei que diz que o Ministério da Fazenda vai tomar o dinheiro das pessoas de volta? Como que o governo toma dinheiro das pessoas? Bom, mas é o Lula, né? E ele tem
proteção da Camorra e pode falar o que quiser. Mas é isso aí, não aguento mais esse trecho aqui de Fortaleza, não vamos para outro trecho onde ele fala de um outro tema interessante. Escamoteando a religião. Se você acha que o Lula entrando no governo, seus direitos de professar sua religião tranquilamente estão garantidos, ele mesmo, Lula, já deu a dica que talvez não, tá? Olha, a dicção dele já é um lixo normalmente, mas nesses trechos aqui especificamente parece que ele estava com algum problema extra, se é que vocês me entendem. Quer ver? Vamos lá. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados, 8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Veja, se você tem filhos e netos, está garantido que tudo que você falar daqui para frente é verdade, certo? Ter um sistema reprodutivo funcional em algum momento da sua vida agora é sinal de caráter, segundo Lula. Falando sério, dá para reparar que isso aqui é uma maneira, por incrível que pareça, funcional de gerar como é que eu posso dizer, um currículo, tá? O cara tem uma ficha corrida, então não rola falar de fato o currículo dele. Resta dizer o quê? Que ele é pai, que ele é avô. E outra, é uma ferramenta, como ferramenta, vamos chamar assim, de comunicação, também tem um certo método, tem um sentido. Pensa, ele está falando com pais e avós. Logo, eu sou como você, pai e avó. Você é honesto, logo, eu sou honesto. Tá? Essa é a brincadeira. Esse é o nome do jogo. Quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. Para quem está vendo pelo YouTube, fica mais fácil perceber. Quando ele fala para falar com Deus, ele bate a mão no próprio peito, tá? Ele não olha para cima, né? Algumas pessoas falam, Deus olha para cima. Ele não fecha os olhos ou abaixa a cabeça em sinal de humildade, nada disso. Ele bate no próprio peito quando fala em falar com Deus. Isso é ato falho, tá, gente? Além disso, aqui tá uma dica da ideia de religião a cubana ou soviética dele. Ele fala, você pode ter sua religião aí, mas dentro do seu quarto, tá? Você lá no seu quarto, você reza as horas que você quiser. Mas não em público, né? E sem padres e pastores. Você não precisa deles, é isso que o Lula tá falando. Sem contar que a noção de religião dele tá bem clara agora, né? Ele acha que a intermediação de um padre ou pastor vamos dizer assim, um favor, né? É um favor que os religiosos fazem para a pessoa ter um contato com Deus. Super cristão, manja tudo de espiritualidade ou de religiões. Bom, se mais tarde ele resolver dar uma de Ortega e perseguir religiosos, tudo bem. Você se esconde no seu quarto e reza, né? É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Como assim lendo Bíblia decentemente? Esse cara, a única relação que ele teve com a religião é o apoio que ele tem da Igreja Progressista Católica. É isso, é a única coisa que ele tem de contato com religião. O resto ele nem sabe para que serve, tá? E se isso não é sinal de alerta para as pessoas, então, gente, eu não sei mais o que é. Baboseiras em Brasília. Vamos lá, último trecho, Força Meu Povo. Esse é um trecho um pouco mais longo, é um daqueles aspas comícios dele lá em Brasília. Não tem nenhuma história, não tem nenhum sinal de violência em todas as campanhas que eu participei nesse país. Mesmo quando eu perdi do Collor, depois da montagem do debate pela Globo em 89, não teve encrenca.
Eu voltei para casa cada vez que eu era derrotado. Lamentava ter perdido as eleições e me preparava para outras disputas. E nunca, em nenhum momento, eu falei de violência em campanha. Olha a jogada de inversão de novo. Ele está montando um discurso de violência do opositor, certo? Aqui todo mundo já percebeu onde ele quer chegar. Mas espera, as eleições já aconteceram? Não. Então como é que ele vai estar sugerindo a violência de algo que não aconteceu ainda, no momento que ainda não aconteceu? Da mesma forma que sugeriram violência que ia ter em 7 de setembro, nunca teve em nenhuma das situações. Aliás, no ano passado também falaram a mesma coisa. A questão é que nós extrapolamos o sentido de mentir atualmente. Quando não você, né? Esses caras mentem, é algo como A é a verdade e aí, na verdade, B é a verdade. Então você mente, você troca o objeto da verdade. Isso que ele está fazendo nem é mentira. Ele está criando e vendendo como já ocorrido um fato que ainda pode ocorrer no futuro sem prova que vai acontecer, sem histórico, sem padrão algum que mostre que isso vai acontecer. É o fim do caráter de uma pessoa, tá? É o fundo do poço, o buraco mais profundo que pode chegar em termos de argumentação uma pessoa. Você sugerir algo que não aconteceu como uma verdade já acontecida. Entretanto, o Brasil mudou. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto. Ah, não sabe, né? Tá. Ele não sabe da divisão que eles criaram aí na sociedade brasileira. Tadinho, que bobinho. Mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. Olha a inversão de novo aqui. Eles estão querendo pôr medo na sociedade. Mas quem acusa de violência sem violência é ele. Ele quer colocar medo na sociedade. É sempre assim. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Outro dia, no hotel, houve uma tentativa de violência. Tá vendo que caso gravíssimo, né? Outro dia no hotel teve uma tentativa de violência. Então, esse é o caso de violência. Foi um caso que tentaram, segundo ele, fontes dele, que teve talvez uma tentativa. É isso, é um caso de violência. Mas a mais grave de toda, no Rio de Janeiro, vocês viram na Cinelândia, houve alguém tentando jogar uma bomba. E o mais grave aconteceu ontem, que a Gleice já propôs 1 minuto de silêncio, numa festa de aniversário, em que um companheiro com a sua família comemorava o seu aniversário. Aí tem um outro caso de quase, né? E finalmente o caso que a polícia também já declarou que não foi um ato de violência política, tá? Só verdade sai da boca esterilizada de álcool desse homem. Eu acho que a sociedade brasileira começa a perceber o que está em jogo. Hoje eu vi na rede social que o presidente está preocupado. Ele estava até tentando entrar em contato com a família da pessoa que morreu. Se o Bolsonaro quiser visitar as pessoas pelos quais ele é responsável pela morte, ele vai ter que ter muita viagem, porque ele não chorou uma lágrima por 700 e poucos mil vítimas do Covid. Aí, finalmente, não tendo mais o que falar sobre violência, porque não tem, certo? Reparou? Então, morreu o assunto. Então, não tem o que falar, ele tem que citar para reforçar a narrativa. Ele volta ao assunto, né? Ele usa a violência para reforçar o discurso que eles normalmente estão usando ultimamente, mas como não tem o que falar, então ele já pula rapidinho para outro tema, no caso, Covid. Ele já puxa de cara aí um dado falso de 700 e tantos mil mortos. O cara que é mitômano, ele não consegue fazer uso de dados, é sério. Ele tem sempre que aumentar, tá? Mesmo quando é fato, ele distorce o fato e aumenta o fato. Mesmo o Bolsonaro não sendo culpado das 680 mortes hoje, na época que ele fez o discurso era menos, né? Ele precisa
aumentar mais e falar que foram 700 e tantos mil casos. Quer ver? Eu provo mais daqui a pouquinho. Ele nunca se preocupou em visitar uma criança órfã, e são muitas. Ele nunca se preocupou em visitar uma viúva que perdeu o seu marido. Ele nunca se preocupou em visitar um marido que perdeu a mulher. Ele nunca se preocupou em visitar uma tia que perdeu o sobrinho. Ele nunca se preocupou em visitar uma sogra que perdeu uma nora. Isso é filler, tá, gente? É só filler. Você repete as mesmas coisas idiotas N vezes só para parecer que está aumentando a gravidade do fato. Então você vai falando a mesma coisa de maneiras diferentes, parece que são muitas coisas. Até porque o presidente não visita cada pessoa que morre no país, senão ele não faria outra coisa, né? E eu, por exemplo, não me lembro nem dele, Lula, nem da Dilma visitando os mortos por dengue, por exemplo, que tiveram no pico da dengue, que foram exatamente nos governos do PT. Você lembra? Eu não lembro de visita, não. É uma pessoa com um comportamento desumano. É uma pessoa do mal. É uma pessoa que não pensa o bem sobre ninguém, a não ser sobre si próprio. É uma pessoa que não tem compaixão pelas pessoas que estão dormindo na rua. Por favor, atenção aqui, porque daqui para frente, qualquer que seja o resultado das eleições, tá? Qualquer que seja, esse vai ser o núcleo do novo discurso. Eu posso chutar aqui, fazer bola de cristal, porque isso é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e a nossa trilha está igualzinha. Tratar de desumanizar o inimigo. Pessoas inumanas, elas podem ser perseguidas, elas podem ser mortas, assassinadas, empobrecidas, podem ser torturadas. Elas não são pessoas, né? Que nem os bebês. Bebês não são pessoas, pode fazer qualquer coisa. Então você não precisa sentir pena. Você pode dedar, você pode socar a cara no meio da rua, você pode ser violento. Não é gente, tá? Fica à vontade de fazer o que você quiser. Não tem compaixão pelas pessoas que estão na fila dos açougues pegando osso para comer. E aqui vem a história do osso de novo, né? Não tem compaixão pelos milhões de desempregados que estão nesse país. Não tem compaixão por quase 2 milhões de jovens que saíram da escola e voltaram atrasados por causa do Covid e nós precisamos recuperar essas crianças. Não tem compaixão pela ciência e tecnologia. Não tem compaixão pela educação. Não tem compaixão pela saúde desse povo. Não tem compaixão pela ciência. Não recebeu ninguém para discutir, não tem respeito com os governadores e com os prefeitos. E é agora um festival de idiotice, né? Compaixão pela ciência, como assim? É o mesmo modelo de sempre. Você repete coisas diferentes sobre uma mesma base para parecer maior. Só que aí no caso dele, que não é exatamente brilhante, vai sair bobagem mesmo, do tipo compaixão pela ciência, compaixão pela educação, tá? Bom, chega, muita porcaria, ninguém merece. Deixa eu mostrar uns trechinhos a mais soltos aqui, porque o cara é uma metralhadora de mentira e de coisa sem pé nem cabeça, tá? Cada coisa que a imprensa denuncia, ou que a imprensa descobre, ele decreta 100 anos de sigilo. 100 anos de sigilo. Como é possível alguém querer guardar segredo do Queiroz por 100 anos? Que 100 anos de segredo pro Queiroz, mas que... Na verdade, ele não respeita ninguém, porque esse cidadão não tem massa encefálica boa na sua cabeça, ele deve ter outra coisa na sua cabeça. Pronto, olha aí, ó, o amor chegando, tá? Mas não era ele que não gostava de incentivar a divisão, né? Pois é, são eles. Eu nunca cultuei a relação de fazer inimigos. Porque se o atual presidente da República tivesse disposto a fazer política, ele estaria determinando que o Ministério da Educação doasse livro didático para todo o ensino médio desse país e não tentar facilitar a venda de arma e a construção de lugares para treinar tiro.
Gente, desculpa, parece bobagem, mas não é. Olha como ele não tem a menor... como não tem a menor relação de causa e efeito do que ele está falando. 1. Ele não cultua a ideia de fazer inimigos. 2. Se Bolsonaro quisesse fazer política. 3. Ele ia distribuir livros para o ensino médio, que é a responsabilidade dos estados, tá? Pronto, falei um monte de coisa, misturei livro com arma, que é o que a esquerda adora fazer, esse tipo de fofurice aí comparando as coisas, e aí já pula para o próximo tema, tá? Então ele ganhou aí 5 minutos de bobagem e não tem a menor necessidade de fazer sentido. O que ele falou é só passar pelo tópico, né? Armas e livros. Livros e armas, catar osso no açougue, Covid. É uma pauta que ele vai costurando aí de qualquer jeito, tipo um Frankenstein argumentativo, e a claque dele não entende mesmo, vai batendo palma, e é isso que eles querem, tá? E é esse cara que eles querem que governe a gente. Ele nunca se preocupou em visitar ninguém, e foram milhões que perderam a vida nesse país. Olha, já virou agora 1 milhão de mortos, tá vendo o que eu tinha falado? O cara mitômano, ele pega o trecho, fala de 700, quando é 600 e pouco, e agora já virou 1 milhão de mortos. Se tivesse mais 2 horas de discurso, ia ser 100 milhões de mortos. Aliás, não é 1 milhão que ele falou, né? Ele falou milhões de mortos, pois é. Ó, pra finalizar aqui, aquele trecho que eu comentei, que eu ia provar pra vocês que eles não sabem o que fazer mais com a bandeira, com verde e amarelo. Dá uma ouvida aí, o que eles têm a falar. Quero pedir agora para as lideranças que aqui estão se posicionarem no centro do palco para a foto oficial desse evento tão emocionante e cheio de energia. Só um minuto aqui. Queria explicar uma coisa para vocês. Presta atenção numa coisa. Este cidadão e os seus milicianos resolveram tomar do povo desse país a cor verde e amarela. Ele não tem partido, porque toda semana ele troca de partido. Por isso que ele fala que meu partido é o Brasil. O Brasil não é o meu partido, o Brasil é o meu país. O meu partido é o PT. E a bandeira do meu país é a bandeira do Brasil. E eu tenho orgulho. Daqui pra frente a gente não vai ter vergonha de andar de verde e amarelo. O verde e amarelo não é bolsonarista, o verde e amarelo é do Brasil. E nós temos mais autoridade de usar do que eles. Para quem está assistindo no YouTube, tem uma coisa interessante que também está passando meio ao largo aqui, que dá uma impressão bastante ruim pra gente. Vocês podem ver que, para quem está no YouTube, tem uma sequência ali, dá para ver certinho, de placas escrevendo a palavra constituinte, né? Lembrando bastante essa questão chilena, essa história toda. De qualquer forma, o que eles não sabem fazer é como agir com relação à bandeira. As cores, eles falam que o Bolsonaro roubou, né, que é uma bobagem gigante. O Bolsonaro, a turma, na verdade, os apoiadores do Bolsonaro usam verde e amarelo. Eles usam vermelho, então os apoiadores do Bolsonaro estão usando verde e amarelo. Não tem nada de o Bolsonaro roubou, essa personalização de um fato. E mais uma coisa interessante, vou deixar um trechinho aqui que deixa claro essa relação da esquerda com as cores da bandeira. Ouve isso aqui, ó. Ele falou nesse trecho, mas talvez tenha passado batido aí por vocês. Daqui pra frente a gente não vai ter vergonha de andar de verde e amarelo. Pois é, vergonha de andar de verde e amarelo, tá? Então, pensa bem, o candidato aí do partido da oposição tá pedindo aí para a turma que apoia ele não ter mais vergonha de andar de verde e amarelo. É isso aí. Esse é o pessoal que está disputando as eleições contra o Bolsonaro para chegar no segundo turno. Esse cidadão não é humano e se cerca de pessoas iguais ou piores do que ele. Então a questão, gente, daqui para frente é o seguinte, o que é ser humano,
tá? Não é o ser humano. Mas é como as pessoas podem ser tratadas em função de serem humanas ou não. O jogo todo para frente, virada a eleição, ganhando ou perdendo, as pessoas que apoiarem Bolsonaro vão deixar de ser humanas e elas vão poder ser desrespeitadas publicamente. A lei não precisa funcionar para elas, tá? A humanidade ela está abaixo da Constituição. A desumanidade não tem importância, pode ser tratada de forma legal, ilegal, constitucional ou não constitucional. Esse é o grande risco, que é o que está acontecendo hoje já nos Estados Unidos, da forma com que são tratadas as pessoas humanas e as pessoas desumanas, tá? É uma maneira de, no caso lá, como eles ganharam, eles estão com espaço grande para fazer esse tipo de coisa. E agora que lá nos Estados Unidos vão ter os midterms, eles vão perder, eles estão fazendo esse tratamento também para mostrar, olha, prepare-se porque vai ser uma coisa muito terrível. Nós vamos ser, assim que os republicanos assumirem o Congresso, o Senado lá, nós vamos ser governados por pessoas desumanas. Assim como é desumana a nova, já foi usada essa expressão, a nova primeira-ministra, a futura primeira-ministra da Itália. Tudo quanto não agrada é não humano. Nós não estamos falando mais de ideias diferentes, nós não estamos falando mais de concordar em certos tópicos, de ter um meio termo, nós estamos falando agora de pessoas e zumbis. Nós somos os zumbis, tá? Um tiro na cabeça é o único jeito de eliminar a gente daqui pra frente. Segura que é mais ou menos por aí, tá? Infelizmente. É isso aí, pessoal. Damos uma trechecada no Lula, uma trelida nele. Esse é o cara, tá? Esse é o cara que tá aí na boca de talvez ser presidente. Eu não sei o que vai acontecer. Continuo com muita preocupação. Acho que a gente vai passar por um período muito complicado pelos próximos meses. Não sei como é que vai fechar esse processo todo. Torço para que seja pacífico e, obviamente, torço para que não ganhe o Lula. De qualquer forma, a gente está aí, né? A gente está à disposição do que os nossos governantes decidirem, num certo sentido. Infelizmente, esse é o novo sentido de democracia nas sociedades ocidentais, né? A gente obedece. Existe um monte de códigos legais que a gente tem que respeitar, mas não obrigatoriamente eles. E é isso aí, vamos tocando para frente. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer muita torcidinha aí. Faltam agora apenas 6 dias, né? Frio na barriga tá forte. Vamos lá fazer o nosso jabazinho final, pedindo para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no YouTube, clicar no sininho, fazer comentário e dar um like no episódio. Fazer um share do episódio porque escondem a gente e fazer também o famoso boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e o objeto desse programa de hoje. Pede também para dar uma passada lá no site do Trelê e finalmente fazer o nosso jabacito financeiro, tá? Que é o nosso Pix. Na verdade, o Pix, o Apoia-se. No Pix a gente deixa os códigos lá nas redes sociais e o QR Code no YouTube, lá no selinho do YouTube. Lembrando que 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco e que R$1 por episódio ajuda sim, ajuda pra caramba. Lembrando também que a gente tem um outro formato de doação que é o Apoia-se, tá? Que é legal para quem quer fazer um esquema e não precisa ficar lembrando todo mês. Mais uma vez a gente está com um crescimento aí do pessoal fazendo o Apoia-se também, a gente agradece muito. A gente vai fazer a nossa listinha atualizada na virada do mês. O endereço lá do Apoia-se é apoia.se/saindo da bolha. apoia.se/saindo da bolha. É isso aí, gente. O programa demorou um pouco mais, peço desculpa, mas realmente foi um pouco indigesto de fazer. A gente agora tem mais um programa na sexta e depois só no domingo de eleição, hein? Domingo de eleição ou na segunda, quando a gente tiver o resultado. Eu acho que é até preferível já dizer que não vai ser domingo, vai ser na segunda-feira, tá bom? Grande abraço para todo mundo, muita força, muita paz. Lembrando que cada voto convertido é um menos para eles e um mais para nós. Grande abraço, pessoal. Fiquem todos muito, mais super bem. Saindo da bolha.